Olá, está começando o Estácio Entrevista aqui na TV Zoom. Voltamos já já. Olá, está começando o Estácio Entrevista, o programa da Universidade Estácio de Sá, Campus Friburgo, aqui na TV Zoom. Hoje vamos conversar um pouco sobre o ensino à distância, sobre a faculdade EAD, os cursos superiores oferecidos na modalidade virtual, flex. E para tal, a gente está recebendo a visita do professor Júlio Stutz, que é o coordenador do Polo EAD da Estácio Friburgo. Professor Júlio, bem-vindo ao Estácio Entrevista. Obrigado, professor Marum. É sempre um prazer estar aqui falando para você e para os seus telespectadores aí na TV Zoom. Professor Júlio, me conta um negócio. Nesse mundo digital, nessa nossa realidade, né, que a informática trouxe para todos nós, por que a pessoa deve considerar, pelo menos, a estudar num curso na modalidade à distância? Boa pergunta, professor. Eu acho que a gente pode rever isso como um fenômeno que está acontecendo até mundial, né? Com a tecnologia, principalmente as novas gerações têm acesso a mais informação de uma maneira mais rápida, por um celular, por um computador, tudo está ligado à internet. E com isso, a construção do conhecimento também está se modernizando, né? Então nós também vivemos uma sociedade cada vez mais rápida, né? Onde você tem que se qualificar sempre e buscar sempre inovação para melhorar o seu currículo, para trazer, agregar conhecimento à sua formação. E o ensino à distância é uma grande ferramenta para isso, né? Porque tira a obrigatoriedade da presencialidade em um determinado local e horário e utiliza das ferramentas digitais para você conseguir esse aperfeiçoamento acadêmico. Vamos fazer uma comparação. Não aí dizendo que um é melhor do que o outro pior, porque acho que todas as modalidades têm os seus prós e contras. Mas eu vou estudar num curso da Estácio, vamos supor, em administração, RH, enfim, 100% EAD. O material, tem professor? Como é que funciona isso? Veja só, é importante destacar que, na verdade, para Estácio só existe um curso, né? Existem as modalidades desse curso. Basicamente, a Estácio trabalha com 3 modalidades, que é a modalidade EAD, que a gente chama, 100% à distância. E dependendo do curso, também temos ele na modalidade flex, que também é chamado de semipresencial, e uma modalidade presencial. Na Estácio, todos esses cursos, na verdade, é um curso só são modalidades diferentes. Inclusive, para o MEC não existe diferença alguma, né? Então, nós trabalhamos de forma... É o mesmo. Ou seja, o camarada formou, vamos supor, RH. O aluno que fez o RH presencial, o que fez flex e o que fez 100% online, o diploma é igualzinho, vem de Universidade Estácio de Sá. Não há distinção, não há separação. A nota de avaliação do curso é a mesma, independente da modalidade. O ENAD, é tudo igual. A qualidade do ensino que nós oferecemos também, vamos botar assim, é fato que a universidade carrega os 3 cursos, as 3 modalidades juntas. Não há distinção. Tanto que o aluno pode, em qualquer momento do curso, mudar de modalidade. Se ele achar que a modalidade EAD não se adequou perfeitamente ao que ele esperava, ele pode ir para o presencial, ou o aluno que é presencial, que por algum motivo precisa, às vezes, diminuir sua carga horária, pode ir para a modalidade flex, ou até a modalidade 100% EAD. Então, isso cria uma grande mobilidade, ou seja, o aluno é que descobre qual é o melhor jeito, qual é a melhor configuração para ele, mas a qualidade do ensino, a proposta pedagógica, todo o material é o mesmo. Entendi. E professor? O que acontece? O que muda é justamente a figura do professor, né? Por exemplo, no curso 100% EAD, o curso à distância, ele não tem a figura do professor em sala de aula. O que ele tem é um material que, dependendo da disciplina, muda um pouquinho, porque justamente utiliza as plataformas digitais para novas interações. Ele substitui aquela presencialidade do professor por vídeos gravados, né? Então, por exemplo, no primeiro dia de aula, no primeiro dia de acesso ao conteúdo,
o aluno EAD tem acesso a todo o conteúdo do semestre inteiro. Então, por exemplo, uma coisa que não daria para fazer no mundo real, um aluno pode assistir a última aula da primeira semana de aula. Ele pode estudar uma matéria quantas vezes ele quiser. Ele pode voltar àquela aula, ele pode reprisar, ele pode fazer aquilo como uma série que ele tem que assistir, né? E se está em dúvida, ele pode retornar o vídeo, a aula específica. Inclusive, isso é um conteúdo. Inclusive, ele tem acesso ao tutor, onde ele pode, tendo aquele vídeo, tendo alguma dúvida que não está esclarecida, ele pode fazer perguntas a um tutor online que vai respondê-lo via chat ou via central de mensagem, que a gente chama. E no ano passado a Estácio botou em prática um projeto muito interessante, que são as aulas ao vivo. Não são aulas obrigatórias. O que acontece? Você tem uma disciplina, introdução à administração, já que a gente está falando do curso de administração aqui no exemplo. Você tem as aulas gravadas, você pode ir lá e assistir a hora que quiser. Mas durante o semestre a gente disponibiliza um cronograma onde os mesmos conteúdos serão dados ao vivo. Se você quiser, de qualquer lugar que você tenha conexão com a internet, você pode assistir aquele conteúdo ao vivo e fazer perguntas em tempo real. Em contrapartida, se o aluno não tem essa disponibilidade, ele passa a ter dois conteúdos, o professor original, o tutor gravado, e essa aula ao vivo também fica disponível para ele depois de 48 horas, fica disponível também na plataforma. Isso são só duas versões. Fora isso, o que acontece? Usando os recursos digitais, por exemplo, ao final de cada aula, o aluno pode fazer um exercício avaliativo do seu conhecimento. Então, ele acaba a aula, assiste, ele vai lá e faz um exercício para avaliar se ele realmente assimilou aquele conteúdo. Não foi muito bem, ele vai lá e faz um novo exercício. Se ele quiser, além do conteúdo gravado, que a gente chama de videoaula, também existe o material da aula. Então, cada aula tem uma apresentação interativa, com todo o conteúdo sendo apresentado, já num formato interativo. Não é um professor gravado, é o aluno clicando e descobrindo, usando objetos de conhecimento formulados especificamente para aquela disciplina. E a estrutura da universidade, bibliotecas e laboratórios, ele também, o aluno 100%, pode vir aqui, se ele quiser pegar alguma coisa na biblioteca. Isso, o aluno, ele é um aluno da Estácio. Não existe, a Estácio não tem aluno EAD, aluno flex, aluno presencial, ela tem aluno, né? Então, toda a estrutura da unidade, laboratórios, biblioteca, secretaria, e todos os recursos, participar de iniciação científica, participar de atividades acadêmicas complementares. Ele é um aluno da Universidade Estácio de Sá. Assim como o diploma não tem distinção, aqui dentro também ele não tem distinção. Aqui, assim como os alunos presenciais também têm algumas disciplinas online, né, nós temos o Polo EAD, onde eu fico lá guardadinho, lá esperando, porque é para tratar mais as questões específicas da modalidade EAD. Às vezes um problema de acesso, uma falta de permissão de algum conteúdo que deu problema. Mas fora isso, biblioteca, secretaria, laboratórios, fica tudo à disposição. Professor Júlio, me conta uma coisa sobre o curso 100% EAD. Quando o aluno está num curso que exige estágio, que exige que ele tenha uma prática supervisionada ou um TCC, sim, ele também está nesse esquema aí? Exatamente igual. Todas as obrigações que um aluno presencial tem, o aluno EAD também tem. Então, basicamente, vamos falar de estágios e TCC. O estágio, basicamente, são nos cursos de graduação, né? Porque existem os cursos de graduação tecnológica e os de graduação tradicional ou bacharelados, né? Então, na modalidade EAD, basicamente, então, quem tem estágio? Os cursos de licenciatura e pedagogia, né? Que são os cursos de formação de professores, e os cursos de bacharelado. Por exemplo, o curso de pedagogia tem 5 estágios. Ele tem que ir na escola lá? Ele tem que ir na escola, fazer o seu estágio, ele vai ter o tutor fazendo a orientação de como ele deve preencher toda a documentação, de toda a orientação do estágio. Entendi. Nós temos aqui professores, tutores que também podem ajudar, né, em algumas dúvidas presenciais, tá? Então, ele tem que cumprir a mesma carga horária, não existe diferença na legislação para aluno presencial EAD.
Então, por exemplo, curso de pedagogia tem 5, cursos de licenciatura são 2 ou 3 estágios, dependendo do tipo de licenciatura. Administração, um semestre, tá? E os cursos também têm TCC, o trabalho de conclusão de curso, também, né, nos mesmos moldes. A única diferença é que, em vez de ter um professor para supervisioná-lo aqui semanalmente, você tem um tutor para tirar e interagir com ele de forma digital, eletrônica. Okay. E a oferta? Né? A gente sabe que o campus aqui, o pessoal em casa não está mais acostumado. Assim, ó, Estácio tem lá os 16 cursos presenciais, o pessoal sabe mais ou menos administração, jornalismo, nutrição. Né? O EAD, eu acho que tem um leque até maior de cursos. Né? A gente tem uma oferta boa de cursos aqui no campus? Sim, nós temos mais de 30 cursos na modalidade EAD. E, inclusive, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque, por exemplo, nós sabemos da dificuldade que é manter os 16 cursos presenciais, por causa da quantidade de alunos necessários para se formar a turma. E já na modalidade EAD, como você participa de uma turma nacional, vamos botar assim, é muito interessante que você, na mesma turma, você vai cair com gente do Rio de Janeiro, Brasília, Bahia, Nordeste, Norte. Então, a necessidade da quantidade de alunos é menor, então a gente pode ofertar cursos que são nichos de mercado, né? Então, por exemplo, embora presencialmente nós tenhamos o curso de administração, mas, por exemplo, no EAD a gente passa a ter uma série de cursos de gestão que não seriam tão atrativos, nós não teríamos acesso, nós temos gestão hospitalar, então gestão escolar, comercial, gestão pública, gestão comercial. Então esse é um exemplo. A mesma coisa licenciaturas. Nós hoje não temos presencialmente curso de licenciatura, mas no EAD nós temos letras em inglês, letras em espanhol, história, matemática, ou seja, muita oferta. E é um leque que cresce a cada dia. Semestre passado nós entramos com teologia e filosofia. Formou gente? Teve interesse? Teve interesse, tivemos alunos. Temos o curso de serviço social também, que é um curso muito interessante, que nós já tentamos trazer presencial, mas... Não formou ciências contábeis, não formou, ciências mas o EAD contábeis, mas nós temos ciências contábeis. Então, cria uma demanda, atende uma demanda muito específica, né? Uma vez que são cursos que não teríamos um contingente para formar uma turma presencial. Entendi. Uma coisa que eu gostaria também de salientar é a forma de avaliação. Tá? É diferente? É diferente, um pouquinho diferente. Enquanto o aluno presencial aqui está acostumado com 3 momentos de prova, né? AV1, a famosa AV1, AV2 e AV3, né? O aluno EAD, ele na verdade, ele só tem uma avaliação, chamada AV. Mas é interessante que assim... é presencial, ele vem presencial, fazer aqui. Ele vem aqui, ele não vai fazer em casa, ele vai marcar dia e hora, vai vir aqui fazer a sua prova. Aí você vai fazer, poxa, é uma prova só por semestre, cada disciplina? E não é, vamos botar assim. Ele tem um primeiro momento que é a prova, ele vem aqui e faz a prova. Se ele atingiu a nota necessária, vai ter o seu aproveitamento da disciplina. Se ele não conseguir nesse momento de avaliação a nota suficiente, ele tem um segundo momento que a gente chama de AVS, que é AV suplementar, que pode ser usado para duas causas. Ou ele não conseguiu a nota, ou ele quer melhorar o CR dele, a nota dele, o coeficiente de rendimento. Então, o que acontece? Durante o semestre, o aluno está estudando em casa. Uma coisa importante também dizer é que o aluno não tem obrigatoriedade nenhuma de vir à unidade. Então, não existe encontros semanais ou quinzenais. Né? Todo o conteúdo, toda a plataforma é montada para que ele tenha acesso a todos os recursos de onde ele estiver, de casa, do trabalho, ou no local que ele tenha melhores condições de acesso. Então, ele não tem obrigatoriedade durante o semestre de vir à unidade. Máximo, às vezes, assinar um termo de estágio ou trazer algum trabalho que são referentes a cada disciplina ou a cada curso. Ele só vem aqui mesmo, ele só tem que vir à unidade para realizar a AV no final do semestre. E, se for necessário, a AVS. Com isso, o que ele faz? Muitas vezes a gente acha assim, ficar um semestre inteiro estudando e ir lá e fazer uma única prova. Então a gente também criou um mecanismo para premiar os alunos que têm aquele compromisso
de estudar e fazer, não deixar acumular, que é o que a gente chama de avaliação parcial. Durante o semestre, né, durante as aulas dele, da aula 1 à aula 5, que seria mais ou menos a metade do conteúdo da disciplina, ele tem uma prova que ele pode realizar em casa. Ou seja, como se fosse um exercício valendo ponto. Ele pode realizar esse exercício 3 vezes e se ele conseguir todo o aproveitamento de 100% desse exercício, ele ganha 2 pontos extras. Ou seja, ele já vem para a prova com alguns pontinhos de ter acessado e feito as coisas. Isso, de ter feito durante o semestre as suas atividades. Além disso, ele também tem a participação de fóruns. Muitas disciplinas, o professor, o tutor, utilizam fóruns de discussão para fomentar a troca de ideias, a interação entre os alunos, e isso também é pontuado. Então, quando ele chega para realizar a sua prova mesmo, no final do semestre, ele já realizou uma série de atividades, desde que seja um exercício no final de cada aula, 1 ou 2 ou 3 avaliações parciais daquela disciplina, já participou de fóruns de interação com o tutor. Então, quando ele chega para a prova, na verdade é a hora só de fazer o fechamento daquele conteúdo aprendido e conseguir uma nota mínima para mostrar a sua desenvoltura daquele conteúdo. Então, apesar de ser uma única prova, o aluno chega nela com muito conteúdo prévio, né? Então ele chega já preparado para a prova com muita tranquilidade. Ficou claro. Pessoal, não saia daí, vamos para um rápido intervalo e voltamos para entender mais sobre o Flex, o que seria esse semipresencial. Até daqui a pouco. O assunto é pós-graduação. Qualidade e excelência são fundamentais na escolha de uma instituição de confiança. Por isso, a Estácio desenvolveu cursos de pós-graduação e MBA, com a tradição de quem tem mais de 45 anos de experiência em educação. Seus cursos são autorizados pelo MEC e possuem uma metodologia de ensino internacional conveniada com a Harvard Business Publishing. Além disso, a Estácio oferece orientação de carreira, com coaching e opção de cursos presenciais ou à distância, todos com a mesma certificação e a qualidade que você já conhece. E as mensalidades são acessíveis e cabem no seu bolso. Aproveite essa oportunidade de investir em você mesmo. Inscreva-se já na pós-graduação da Estácio. Bem preparado? Você supera qualquer desafio. Estamos de volta com Estácio Entrevista pela TV Zoom, agradecendo o carinho e a atenção da sua audiência e pedindo mais uma vez licença para entrar no seu lar, no seu trabalho e conversar com vocês sobre os assuntos da universidade, assuntos da educação no país. E hoje recebendo o professor Júlio Stutz, coordenador do Polo EAD aqui da nossa Estácio Nova Friburgo. Professor Júlio, eu acho que deu para a gente entender bem como é que funciona o curso à distância, nos cursos oferecidos na modalidade à distância. Mas na sua apresentação inicial, o senhor disse que existe também o curso semipresencial, ou seja, não é todo à distância, para quem quer vir alguns dias, assistir umas aulas presenciais, mas não quer fazer o curso todo presencial, pelo que eu entendi. Como é que funciona isso? Bom, basicamente, o curso Flex é um termo que nós usamos para diferenciá-lo, mas ele é um curso também todo reconhecido pelo MEC, todo integrado à estrutura da universidade. A única diferença é que ele, em vez de você cursar ele completamente à distância ou completamente presencial, ele fica no meio termo. Dependendo do curso, existe um percentual maior de disciplinas online e um percentual maior de disciplinas presenciais. Então, se encaixa melhor para aquela pessoa que gosta da interação, que às vezes participou do ensino à distância, mas não, assim, sentiu falta às vezes de vir aqui, trocar ideia com os colegas, ou de ter um professor em uma determinada disciplina. E é muito interessante que a modalidade Flex também permite a gente trazer cursos que não seriam aderentes ao modelo 100% à distância. Por exemplo, engenharia civil, que é um curso Flex que nós temos aqui, né, engenharia de produção, e agora educação física, que são cursos que demandam muitas disciplinas práticas, muitos laboratórios. Então, laboratórios de física, por exemplo, no curso de engenharia civil, física 1, física 2, física 3, eletricidade aplicada, hidráulica, materiais de construção. Como é que seria isso online? Não vemos isso, no aproveitamento disso. Então, a gente criou esse
modelo, né, essa modalidade, onde as disciplinas de conteúdo mais específicos podem laboratoriais são presencial, e aquelas conteúdos que são mais acadêmicos, onde que cabe na modalidade à distância, são à distância. Então, assim, a gente cria um equilíbrio. É interessante também, por exemplo, para aquele aluno que estudou, às vezes, toda a vida no presencial e, às vezes, vai para o 100% EAD, sente aquele baque, né? É uma forma muito diferente de estudar. Então, no Flex, ele permanece com aquele rotina de vir aqui. Óbvio, como são menos disciplinas, ele vem menos à unidade, então ele não tem aquela obrigatoriedade todo dia. Mas uma parte desse conteúdo ele vai fazer de casa ou até mesmo nos laboratórios da universidade. Ele pode vir aqui, estudar no primeiro horário, fazer uma disciplina presencial. No segundo momento, ele pode ir para o laboratório, para a biblioteca e continuar estudando online. Eu não sei se a minha visão está equivocada, mas eu vejo que muito aluno assim, que às vezes busca o Flex ou presencial, também se preocupando com o networking, de conhecer o professor, que já é o diretor de uma área, outros colegas da cidade que atuam na mesma área dele. Isso tem a ver, ou hoje nesse mundo digital o cara nem sente falta disso? Veja só, Marum. Hoje, com os adolescentes tão ligados a redes sociais, muitos já têm um networking muito grande sem a necessidade de conhecer pessoalmente, né? Eles já criaram toda essa cultura, né? Eles têm realmente amigos que eles só conhecem de forma digital, então eles têm um networking já. Para esse tipo de aluno, né, com esse perfil, o ensino à distância é completamente aderente ao que ele já vive, então ele já está acostumado com isso. Mas para aquele que ainda prefere uma interação, às vezes, cara a cara, né? Ou então quer conhecer, ainda está em dúvida. Então, às vezes, é muito comum o aluno buscar, às vezes, o presencial, porque ele quer ir ali, quer conhecer o profissional, o professor deles. Com certeza trabalha na área, tem conhecimento. Nós somos uma cidade, uma região pequena, onde os professores realmente são pontos de referências aqui no mercado. Então, eles, às vezes, buscam a modalidade presencial por causa disso. Porque ele ainda não tem aquela segurança no mercado, ou na profissão, ou na sua própria escolha. Mas depois disso também, sanado ou equacionado, né, rapidamente ele vai começar a criar esse networking também digital, que hoje é imprescindível. Você não tem mais como viver nessa sociedade e só querer conhecer o cara pessoalmente, porque você vai ter amigos de outros estados, de outros países, vão trocar ideias e elas estão aí. Professor Júlio, eu percebo, não sei se é uma percepção equivocada, que o curso à distância, o curso online, permitiu a pessoa já de mais idade, já com filho, que já tem uma formação, mas queria continuar estudando, fazer um segundo curso, um terceiro curso. A gente vê muito professor nosso também fazendo faculdade online para abrir outras frentes. O senhor também percebe isso? Claro, e é um dos objetivos também do ensino à distância, é você conseguir capilarizar, né, o conhecimento, né? A Eustácio também investe no ensino à distância porque ela vê que isso é uma forma de atingir públicos novos, né, de levar o conhecimento, a qualidade do ensino dela a novos públicos. Pessoas que na época não podiam estudar, hoje já estão casadas. Já... Você tem os profissionais que querem lá a sua segunda formação, né, porque hoje, como a gente falou no início da entrevista, né, ele precisa sempre estar renovado, e aquele profissional que já é administrador, ele pode fazer uma gestão específica em administração pública, ou ele já é administrador, quer fazer uma gestão hospitalar, né? Ou ele quer mudar de área, né? Ele quer fazer uma licenciatura, quer dar aula. Isso, por exemplo, tem gente que já tem psicologia, quer trabalhar na parte de gestão de recursos humanos, né? Ou então a pessoa viu que tem uma vocação para professor, quer fazer uma licenciatura. Inclusive até alguns professores, né, que ainda são do antigo modelo do ensino médio, né, são professores porque fizeram o ensino médio normal e querem ascender o nível superior para lecionar, né? Mas não tem mais tempo. E aí a maravilha do ensino à distância é justamente esse, e por isso também o modelo da Estácio é 100% à distância. Como eu falei, só vem aqui para fazer a prova no final do semestre. Porque o que acontece? É muito interessante que com as ferramentas digitais, cada aluno cria um mecanismo de estudo, uma forma de adquirir o seu conhecimento.
Por exemplo, às vezes o cara só tem 2 horas para estudar por dia. 2 horas para estudar por dia, dependendo, é o tempo que você demora para sair de alguns pontos de Friburgo para vir até a unidade. Então você vai vir até aqui, quando chegou já acabou seu tempo, é o tempo de voltar para casa. Então é a hora que ele pode abrir, estudar uma aula, né, ver um vídeo. Eu entendo, eu só quero dizer o seguinte, vê se eu entendi. O bom de ser 100% EAD, você não ter que vir aqui algum dia para quem faz 100%, é que você vai gerenciar o seu tempo e a gente tem que criar um sistema que atenda você no todo. Isso. Se você tiver que vir aqui, porque o sistema tem algum buraco. Exato. E lógico, se a pessoa tiver uma dúvida mesmo, e o fórum, tudo, mas se ela não conseguir, ela tem o tutor aqui, mas ela não tem que vir no tutor. Não tem. A estrutura é montada para que ele consiga estudar de qualquer lugar, porque a gente entende que é justamente a pessoa que trabalha, a pessoa que está, às vezes tem gente que estuda no intervalo, né? Na hora do almoço, ele gasta aquela hora do almoço lá, 40 minutos para estudar. Às vezes vem de outros municípios. Outros municípios, às vezes lugares afastados, onde você não tem, por exemplo, um auxílio da prefeitura com um ônibus, né? Pessoas que têm problemas de mobilidade, né? Que vir aqui todo dia seria difícil, você só ter que vir na época de prova. A questão também... Então é uma coisa muito mais ampla do que a sociedade, assim, de uma maneira macro, consegue enxergar. Sim. Quer dizer, é uma coisa muito, muito dinâmica. Eu acho que a sociedade, no decorrer do tempo, isso vai se tornar uma coisa muito mais rotineira. Né? Só, porque a pessoa fala assim, não, é que a pessoa ainda não percebeu que é uma nova dinâmica. Veja só, assim, quando a gente fala de ensino à distância, muita gente acha que é uma coisa nova, né? Mas, na verdade, o ensino à distância ele já existe. Hoje, a plataforma ganhou muito recurso. Existia por correspondência. Sim, na nossa época, você fazia por correspondência. E, né? assim, uma coisa muito interessante do ensino à distância é que ele cria um senso de comprometimento muito grande. O profissional que se forma à distância, ele tem que ser um cara extremamente regrado com seus horários, com seus objetivos. Porque, por exemplo, um aluno presencial ele sabe que tem que estar aqui todo dia, de horário X a Y, porque o professor vai lá, vai apresentar aquele conteúdo, e se ele não for naquele dia, ele não vai pegar aquele conteúdo e vai perder a chance de tirar dúvida. No conteúdo online, não, está tudo lá, está tudo disponível, o tempo que ele achar necessário. Então, se ele ficar esperando, não, hoje é dia de futebol, e não, amanhã eu vou dar uma saída com a esposa, e não sei o quê. Então, ele tem que criar um mecanismo, ele cria um sistema para ele. Então, temos alunos que gostam de assistir videoaulas, tem alunos que gostam de assistir de usar o conteúdo interativo, tem alunos que já preferem a aula ao vivo, tem outros que só usam os exercícios. Então, é muito interessante como que o aluno, ele cria um mecanismo para que ele consiga adquirir aquele conhecimento. No final, assim, eu já vi alunos que fazem maratonas, eles gostam de assistir, eles vão, sábado é o dia de estudar. Então, sábado ele estuda uma aula de cada conteúdo. Então, ele passa o sábado estudando. Já tem alunos que, não, 2 horinhas por dia, né? Deixa o sábado para fazer um exercício. Então, a forma de adquirir o conhecimento muda e fica muito mais personalizado. E com as plataformas digitais, você tem vários formatos. Deixa de ter somente o professor ou somente um livro, né? Você passa a adquirir esse conhecimento de uma forma muito mais simbiótica, né? Ele vai, às vezes ele está com uma parte do conteúdo no celular, então ele pode escutar na hora do intervalo. Às vezes ele está com um conteúdo de um livro que ele pode ler no momento que ele está mais calmo, ou pode assistir um vídeo no trânsito, por exemplo, coisa que no presencial não seria tão possível. Eu acho que tem uma coisa que não contempla, mas eu realmente não sei. Por exemplo, aquelas disciplinas que discutem um pouco assim o dia a dia, a realidade do país, por exemplo, a situação econômica atual, a situação política, o professor chega na sala, hoje aconteceu tal fato em Brasília, e isso é a coisa que ainda é mais difícil, né? Mesmo com o fórum. Tirando isso, o conteúdo, eu acho que... Veja só, a cada semestre novas propostas são criadas, então, como eu falei, semestre passado começaram as aulas ao vivo. E assim, é verdade, já tem isso. Já tem aula ao vivo. Então, por exemplo, tem alguns conteúdos que são mais atualizáveis, mais rápidos, né? Algumas disciplinas que exigem essa atualização. Muitas delas já são contempladas para esse projeto das aulas ao vivo. Então,
Às vezes naquela gravação ele estava falando de um exemplo genérico, mas na aula ao vivo o professor já traz um exemplo que aconteceu no dia ou na semana ou há pouco tempo. Então a gente está criando esse mecanismo. Os tutores também, eles sempre, quando possível, eles tentam abordar o conteúdo aplicado na... discuta o tema com base né, por exemplo, se você está falando de legislação, né, então alguém pode pegar algum movimento de mudança de uma legislação e aplicar numa proposta de discussão. Isso também depende muito... Assim da como qualidade do tutor. Assim como depende na aula da qualidade do professor, também vai depender da mediação do tutor. Lembrando também que, normalmente, os nossos tutores são o que a gente chama assim dos vamos dizer assim, os eleitos, né, dos nossos professores. Todos os tutores do EAD, né, do ensino à distância, são professores da Universidade de Estácio de Sá, são professores também de sala de aula. Então, eles vivem as duas realidades. Ele não é terceirizado. Não é terceirizado, não é uma pessoa que nunca esteve numa sala de aula, né? Então, por exemplo, se você vier aqui na unidade, eu não sei, mas a última vez que eu fiz a contagem, acho que a gente tinha 5 ou 6 professores, membros do nosso corpo docente atual, são tutores à distância. Então, é interessante que pega de toda a universidade. Então, é uma mescla de professores de realidades regionais, de todas as realidades, né, da universidade, que por exemplo, só no estado do Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro são 32 unidades, né, fora nacional. Então, você traz realidades diferentes, de salas de aulas diferentes, e leva isso para o ensino à distância. Então, é muito enriquecedor. E, como eu falei, em sala de aula, né, na sua discussão, quando você vai num fórum de discussão, quando se traz alguma coisa da realidade, você vai ver que vai ter gente da Bahia trazendo a sua realidade, a sua regionalidade, a sua interpretação daquele contexto, enquanto a gente não vai estar mais estudando em Nova Friburgo, discutindo o contexto de Friburgo. Você fica um contexto um pouco bem mais amplo, né? E visões bem diferentes. Então é bem interessante você estar olhando para um cara, às vezes, dando aquela interpretação e ele é de São Paulo, enquanto alguém lá de Rondônia, Roraima, tem outra visão total. Tem uma outra visão ou tem uma aplicação um pouco diferente daquela realidade. Professor Júlio, sobre o curso não, sobre o Polo EAD. O Polo EAD, né, eu acho que seria a coordenação para os alunos que são à distância e flex. Ele funciona que horário? Que dia que pode encontrar o senhor aqui para bater um papo, se tiver dúvida? Como é que é isso? Perfeito. Veja só, como eu falei, né, a estrutura é toda igual, né, o curso é todo igual, só que existem particularidades, como a gente falou, tem muito mais curso EAD do que curso presencial. Então, cabe a mim, como coordenador do Polo, sanar essas dúvidas, né, filtrar e, assim, as questões mais dia a dia a gente trata aqui, e quando há alguma questão específica do curso, eu encaminho aos coordenadores do curso à distância, né? Então, 95% a gente resolve aqui no Polo, que às vezes é um problema de acesso, às vezes é um conteúdo que o vídeo trava, que são coisas particulares do ensino à distância. Do curso Flex também é a mesma coisa, às vezes, como ele tem muito mais disciplina EAD do que o presencial, às vezes acaba ele tendo mais dificuldade. Outra coisa também que o Polo também serve para justamente tirar dúvida. Como muitas das vezes o aluno é migrante digital, é aquela pessoa que está fazendo sua segunda graduação, aquela pessoa que já está no mercado há mais tempo e não tem aquela familiaridade com a tecnologia, o Polo EAD também serve como orientador nesse trâmite, né, nesse trânsito. Como que funciona estudar online? Estou com dificuldade, ainda não peguei a mecânica da ferramenta. Então, o Polo EAD é um polo de referência, né, para onde se ele está precisando de dúvida, não está conseguindo está com dúvida e não está conseguindo solucionar isso de forma digital, vem aqui que a gente vai dar todo o suporte para esse aluno. O Polo ele funciona horário integral, de 8 da manhã
às 10 da noite, no período normal, né? De Da aula, universidade, o período da universidade está aberto. O período da universidade, só para ali na horinha do almoço. E aos sábados, na parte da manhã, de 8 ao meio-dia. Então, agora, a matrícula para o curso, para estudar, é lá na sala de matrícula, igualzinho, não é lá no polo. Não é no polo. É só ele ir lá no comercial e fazer sua matrícula. Fazer sua matrícula, na verdade, quando ele faz a matrícula, o próprio comercial já vai oferecer para ele as modalidades, quando é possível, né? Nem todos os cursos têm todas as 3 modalidades, mas ele faz a opção na hora da matrícula. Né? E, durante o curso, se ele achar necessidade de migrar entre essas modalidades, também é totalmente... Agora, a pós-graduação à distância é com o Polo EAD ou é num outro setor de pós-graduação? Existe o setor de pós-graduação, mas assim, nós também ajudamos, afinal... É junto. Estamos juntos Nós sempre. temos pós aqui também à distância, 100%? Sim, 100% à distância, que é uma outra forma de você também enriquecer seu currículo, aí já o formado, né, o que já tem nível superior, que também... É bacana, né? Porque o cara já fez o curso presencial, ele já conhece a universidade, ele pode tentar fazer uma pós, assim outra modalidade. Isso, né? Assim como existe a pós presencial, né, que também... Existe. Só que, assim como no curso presencial, a quantidade de oferta de curso é menor, uma vez que a gente precisa formar a turma, e às vezes você tem que alinhar mais com o perfil macro da região, o ensino à distância na modalidade pós também abre um leque, aí sim, absurdamente grande. Né? Se você for no site da pós, né, pós.estácio.br, você vai ver que temos um leque de ensino à distância muito grande, que é uma forma também muito interessante do aluno, em pouco tempo, uma vez que estamos falando de cursos de pós-graduação lato sensus, né? Nós estamos falando de cursos de 1 ano e meio, né? 18 meses, 18 a 24 meses. Então são cursos rápidos, com um valor muito acessível e atendendo a muitos nichos de mercado, a muitos perfis diferentes. Então, você tem ali, desde a área de segurança pública, a parte pedagógica, a parte tecnológica, tudo contemplado, saúde, muito bem contemplado pelos cursos de pós-graduação à distância. É um pouco diferente, uma vez que você está num curso de pós-graduação, a mecânica muda um pouco, né? A forma de você já é um graduado, muitos dos cursos, a maioria, eu não sei agora quantificar quantos, mas principalmente os cursos de gestão utilizam uma metodologia que a gente chama de metodologia de Harvard, que é baseada em estudos de caso, então onde o aluno tem que ter toda uma leitura, uma leitura prévia, né? Vamos botar assim, toda uma aquisição de regras e de funcionamento um pouquinho diferente do que é o modelo tradicional de sala de aula, mas isso no EAD é muito interessante, porque começa alguns conceitos de sala de aula invertida, onde o aluno tem que ser formador daquele conteúdo, né? Não basta só ele ler, ir lá e fazer um exercício. Ele vai ter que ler, vai ter que dar a sua interpretação e com isso vai ter que embasar com diversas outras leituras que ele for fazendo durante o curso. Então é uma metodologia toda diferente para que, apesar de não ter a presencialidade do professor, você tenha, sim, a aquisição desse conhecimento, né? Consiga adquirir esse conhecimento. Bom, vamos para o nosso segundo e último intervalo. Não saia daí, o Estácio Entrevista volta já já. Que bela hora de acordar. Tá lotado de diversão. Se aperta aí, meu amigão. No trabalho, ralação. Que linda bronca do seu patrão. Cansadinho? Que maldade. Ainda tem a faculdade. Se a vida te joga pra baixo, se jogue pra cima. A Estácio te ajuda com cursos presenciais à distância, notas 4 e 5 do MEC. Seja o seu melhor. Estamos de volta com o Estácio Entrevista, o programa de hoje falando sobre ensino à distância, ensino semipresencial, enfim, sobre a faculdade online. Estamos com o professor Júlio Stutt, coordenador do Polo EAD da Estácio de Nova Friburgo. Professor Júlio, vamos tratar agora da questão financeira.
o diploma é igual, o diploma da Estácio, mas quando o aluno opta por uma modalidade presencial, semipresencial ou EAD, o preço é igual? Sim, né? Isso é uma questão também muito interessante do ensino à distância ou do semipresencial, são os valores diferentes, né? O preço não é igual? Não é igual, cada modalidade tem um valor diferente, né? Inclusive por causa dos custos envolvidos em cada uma das modalidades. Então, o que acontece é que, normalmente, o curso 100% à distância ele é bem abaixo do valor do presencial, por exemplo. Isso dá oportunidade, né, para que outras pessoas que têm problema financeiro como um empecilho para a sua graduação tenham acesso ao ensino de qualidade da Estácio, né? Então, às vezes... E até, inclusive, às vezes é uma questão momentânea, né? Às vezes o cara está lá fazendo seu curso presencial, mas por algum motivo financeiro perdeu o emprego, ou então está em mudança de emprego de um lugar para outro, tem alguma precariedade financeira, ele pode mudar de modalidade e quando se restabelecer financeiramente, ele pode retornar sem nenhum prejuízo, né, no seu estudo, sem, às vezes, perder tempo de formação, né? Então, principalmente para um cenário econômico da nossa região e para uma região onde, se você olhar, ainda é muito rural, né? O polo de Nova Friburgo não abrange só Nova Friburgo, né? Abrange várias cidades circunvizinhas, né? Onde aí você ainda tem, às vezes, uma economia muito rural, onde você, às vezes... O transporte é precário. O transporte é precário, e aí você desembolsar, às vezes, um valor mais alto para uma graduação presencial ainda é proibitivo. A gente sabe que muita da população ainda não tem acesso ao ensino superior por causa das políticas públicas, que às vezes não tem como contemplar todas as regiões, mas também o ensino, às vezes, particular, né, que está disponível, às vezes é proibitivo financeiramente. Então, o ensino à distância também possibilita essa ascensão a essa formação, uma vez que ele já não vai ter o custo do deslocamento, que já é um valor que a gente até comentou, ainda a mensalidade, né, o valor que ele paga é mais baixo. O custo do deslocamento, se diz, por exemplo, a pessoa está em Cordeiro, está em Bom Jardim, e ela precisa vir até Nova Friburgo se ela estiver no presencial, se a prefeitura não... Mesmo até em Friburgo, né? Você às vezes mora num bairro mais afastado, e aí você precisa vir a Friburgo, às vezes você tem que pegar duas conduções até dentro de Friburgo, e olha que Friburgo é uma cidade ainda pequena, né? Nível médio, vamos dizer assim. Então, são duas conduções, é tempo envolvido, né? É o deslocamento e, às vezes, isso é proibitivo. Para alguns que trabalham, que têm um jornal. Então, você já trabalha, já tem um valor lá contado num orçamento restrito. Às vezes, só no que você faz as contas do seu ônibus, já foi o dinheiro que já você não pagaria aquela mensalidade. Você não conseguiria, às vezes, cumprir com a obrigação financeira. Já o modelo à distância, você já pode usar esse dinheiro como uma parte até do valor. Então, assim, eu acredito muito isso como uma ferramenta de inclusão social, né? E como a gente sempre frisa, a gente sempre prega, não há diferença na qualidade do ensino. Tanto que você muda de modalidade a qualquer hora. A qualidade, o que está sendo ensinado, a cobrança, a exigência, a parte de estágios, as partes de trabalhos, de conclusão, todo é igual. Então, o que muda o valor é justamente a necessidade de recursos diferentes, a forma de você, né, por exemplo, um curso de administração EAD, você tem alunos do Brasil inteiro, enquanto um curso de administração presencial, você tem alunos só de Friburgo, um quantitativo bem menor. Então, com isso, altera a composição de custo. A parte de custo, né, muda e com isso a gente pode oferecer a outros valores, mas sem perder a qualidade. Seu Júlio, você sempre diz o seguinte... você pode escolher a modalidade de ensino que você queira para fazer sua universidade, seu curso superior. Mas a pessoa diz, eu vou fazer online porque eu não tenho tempo para estudar. Não, tem que estudar, não tem? Com certeza. Isso é um grande engano, né? Que muitos alunos chegam, às vezes, no ensino à distância achando que eu não tenho tempo de estudar, então vou fazer o ensino à distância. O ensino é o ensino, ele vai ter que estudar. Então, o ensino à distância é muito bom para a pessoa que mora longe,
que não tem tempo de se mobilizar até a unidade. Então, ele não tem como vir aqui em Nova Friburgo todo dia para realizar suas atividades, uma vez que às vezes ele mora 2, 3 horas de distância. Então, já pensou 2 horas para vir, 2 horas para voltar, são 4 horas. Mais as 4 horas de aula, são 8. É uma muito tempo envolvido. Então, se ele não tem tempo para essa movimentação, o ensino à distância pode ajudar. Mas ele vai ter que estudar, ele precisa de tempo. Para estudar, precisa de tempo. E às vezes até assim, parece uma contraponto, mas o aluno à distância ele tem que ter mais tempo para estudar do que o aluno presencial. Porque o aluno presencial, às vezes, ele tem ali a sua dúvida e rapidamente o professor vai sanar. O aluno EAD, ele vai ter que buscar, às vezes, rever o conteúdo, formular uma questão até para chegar no tutor com a dúvida, né? Então, muitas das vezes, ele acaba, para sanar suas dúvidas, ele cria mecanismo onde ele vai fazer mais leituras, ele vai olhar os outros recursos até aquela dúvida ser sanada. Então, ele passa a ser muito mais autodidata, e para ser autodidata, ele precisa de mais tempo de estudo. A diferença é que, em vez de ele gastar esse tempo num translado, né, indo para a faculdade, que às vezes ele está no ônibus morto de cansado, ele vai estar em casa, ou ele vai estar num lugar onde ele tem acesso ao conteúdo, né, porque às vezes ele pode fazer acesso no final do expediente no trabalho, às vezes ele combina com o patrão, às vezes é entre uma atividade e outra, às vezes é no celular, né? Então o que acontece é que ele tem que ter tempo de estudar. O estudo não vem de graça, é muita dedicação e muita leitura, muita interação com o tutor, né? E a qualquer momento, como eu falei, às vezes o tempo que ele não tem como vir à universidade é a hora que ele vai estar de casa acessando. Às vezes ele não pode ele não pode estudar durante a semana por causa do trabalho. Então às vezes ele vai usar o fim de semana para isso. Então ele vai às vezes pegar sábado de manhã à noite estudando. Eu tenho alunos que fazem dessa forma. Às vezes é meio tem que sacrificar algumas coisas. Então, por exemplo, de repente aquela pelada de toda quinta-feira, né, com os colegas, às vezes você vai ter que sacrificar para ir estudar. Às vezes você vai ter que deixar de sair, às vezes vai ter que conversar com a esposa, com os filhos, explicar quem já tem família. Às vezes, olha, agora papai vai sair aqui, vai para o cantinho ali, para o quarto estudar. Eu não estou na internet navegando, passeando, estou ali estudando, fazendo minhas aulinhas, assistindo. Então, é uma mudança de cultura. E o bom do EAD é que ele pode se encaixar a esse dia a dia que um curso presencial não permitiria. Né? Num curso presencial, hoje eu não posso ir na aula. Perdeu o conteúdo, você vai pegar com o professor, com o seu colega depois. No EAD não, eu só tenho que ter aquele compromisso, saber que eu tenho X disciplinas, né? um quantitativo de disciplinas, e que eu tenho uma carga horária que eu tenho que cumprir, não por obrigação, mas porque se eu não tiver tempo de estudar, não vai ser olhando aquele conteúdo assim, 5 minutinhos antes da prova, que vai dar tempo, né? E é muito interessante essa questão do tempo. Um fato interessante é o seguinte, diferente do que a gente, às vezes, no presencial, a gente tem iguais tempos para cada disciplina, né? Tantas disciplinas, tantas horas por semana. No EAD não acontece isso. Às vezes uma disciplina, eu deslancho, uma disciplina que às vezes é um conteúdo que eu mais gosto, que eu tenho mais afinidade. Então, às vezes, poucas horas por semana, eu consigo acompanhar o conteúdo todo. Porém, tem aquela disciplininha que, às vezes, mais teórica, tem um cálculo, para quem não gosta, ou tem uma teoria assim, um pouco mais densa, que aí, em vez de gastar a mesma quantidade de horas, eu gasto o dobro. Então, às vezes, 3 disciplinas vão mais, outras vão mais lenta, uma eu já vou estar mais para diante das aulas, outras eu vou estar revendo ainda mais conteúdo. Então, o aluno vai dimensionar isso. É muito interessante. No primeiro semestre... Ele é o gestor do estudo. Ele é o gestor. Ele é por isso que ele cria um diferencial, que é esse gerenciamento. Primeiro, se ele tentar ler tudo, eu já tive alunos que chegaram aqui na unidade desesperados, olha, eu não consegui fazer isso, eu não consegui ver todos os vídeos, eu não consegui fazer todos os exercícios. Eu falo assim, e nem vai. Se você pegar todo o conteúdo que uma disciplina online tem, uma só... O livro didático. Você tem um livro, você tem as videoaulas, você tem o conteúdo interativo, você tem os exercícios, você tem a avaliação parcial, você tem
os fóruns de discussão, você tem os materiais extras, porque como o professor, o tutor, ele é livre, então ele vai puxar um vídeo, vai te apresentar, ele vai sugerir, às vezes no final de cada aula tem uma sugestão de 3, 4 links para novos livros, para novos materiais. Se você tentar ler tudo, você não vai ficar numa disciplina só e não vai sair dela nunca. Então até esse ponto de dimensionar até que ponto ele deve ir em cada disciplina, é um autoconhecimento que o aluno adquire, né? Ele vai fazendo os exercícios, vai cumprindo as atividades, ele vai mensurando como que está o grau de conhecimento dele. Coisa que às vezes em sala de aula você vai discutindo com os alunos e vai se sentindo, você vai vendo como que a turma está, mas você está ali naquela disciplina, de repente você faz uma postagem no fórum, vê que ela foi bem qualificada, você já fez um exercício, já conseguiu mais de 90% de aproveitamento, então você fala, bom, essa disciplina está tranquila, mas outra ali eu já estou com um aproveitamento menor. Então é um autoconhecimento que o aluno vai adquirindo que é muito interessante. No final ele sabe, olha, não vou pegar matéria de cálculo esse semestre, porque eu vou pegar 3 teóricas e vou deixar esse de cálculo para fazer junto com a outra. Ou não vou deixar as disciplinas de matemática juntar, porque 2 de matemática não vai dar. Rolar. Então é muito interessante que ele vai criando todo um perfil que ele mesmo vai gerenciando. Lá na EAD, o aluno pode fazer como o nosso aluno da modalidade presencial, ele optar pelas matérias ou a grade é fechada? Pode optar. O que acontece? Com exceção do primeiro período, que é fechado, né, como no presencial, né? Mas o que acontece? A partir do segundo período ele monta a grade. Tem 8 disciplinas, ele acha que vai aguentar só 5, ele pode fazer 5? Pode fazer 5. A única diferença é que não há diferença no valor. Entendo. Enquanto no curso presencial o número de créditos, né, cada disciplina tem uma certa quantidade de horas de aula e esse valor reflete proporcionalmente na mensalidade. No curso EAD não, o valor é fechado. Ele está elencado para esse semestre fazer X créditos. Ele pode optar por fazer todos ou não, pode fazer um pouco menos. Alguns casos ele pode até tentar puxar extras, às vezes pelo percorrer dele durante o curso, às vezes ele deixa uma disciplina para trás, às vezes a gente pode até conseguir disciplinas a mais, né, aumentar, mas ele tem um número médio, né. Posso fazer menos? Pode, só que o valor não muda, tá? Até porque questões só de gerenciamento, né? Mas ele pode fazer. Por exemplo, ele está lá no semestre que é o estágio, mas ele ainda não está com um horário livre para o estágio. Sim, ele vai deixar o estágio. Tem que tomar alguns cuidados, né? Assim como no curso presencial tem matérias que são obrigatórias, que são eletivas, outras que são optativas, matérias que são pré-requisitos. Então, por exemplo, como eu falei, o curso de pedagogia são 5 estágios. O curso é montado para que a partir do 4º período você esteja fazendo estágio. Ah, mas cheguei no 4º período e ainda não estou... Tem que tomar cuidado porque, pela lei, você não pode fazer mais do que 2 estágios por semestre. Então, se você deixar todos os estágios juntos... Você vai perder mais tempo a formar. Vai perder mais tempo. Você vai gastar mais tempo, mas não vai ter prejuízo acadêmico, tá? Mas isso... Exatamente. Aí está se orienta, os coordenadores, né, você... Tudo isso está orientado na estrutura curricular, mas o polo EAD, nessas horas, é o ponto de referência do aluno, porque ele vai ali, poxa, não estou entendendo como é que funciona a estrutura curricular. Além das explicações que já tem na própria plataforma, a gente tem ali, está ali para isso, para essas orientações. Professor Júlio, já agradecendo a sua presença, a gentileza de estar conosco, quais as suas considerações finais? O que o senhor gostaria de dizer para os nossos telespectadores da TV Zoom? Professor, é sempre uma honra estar falando com o senhor, falando com os seus telespectadores, com toda a audiência da TV Zoom. As considerações, aí trazendo um pouquinho a brasa para a minha sardinha aqui do ensino à distância, que é onde sua paixão, onde eu sou responsável direto, né? Vou dizer que é um mecanismo que a Estácio tem que permite a ascensão ao ensino superior de uma grande quantidade de alunos que não teriam acesso se a gente ficasse restrito ao modelo presencial, né? Como a gente falou, a parte de tempo, né, de encaixar o ensino à distância dentro da sua grade de trabalho e vida, né, encaixar o ensino no seu dia a dia, muitas vezes é proibitivo.
A questão da distância, né? Porque muitas vezes a vinda à unidade é um fator que impede o aluno de ter acesso ao ensino superior. E a questão financeira mesmo, né? Nós, como falamos, estamos numa área financeiramente não é rica, né? Temos aí muita área rural, onde a distância e a questão de recursos é limitada. Então, tudo isso é um fator que diferencia o EAD, né? Permite que ele leve a qualidade de ensino da Estácio com a sua marca, né? Com todo o seu know-how, né? Como a gente falou e a gente repete, sem nenhuma distinção de EAD, presencial ou semipresencial ou flex. Né? O diploma é igual, com a mesma qualidade. O profissional que é qualificado aqui dentro é um profissional que a gente assina embaixo, a gente sabe que ele não está levando aquilo ali na brincadeira, porque não vai, ele precisa de tempo, ele precisa de dedicação. Então eu acredito que o EAD sim é uma grande ferramenta de qualificação profissional, né? Uma grande ferramenta de inclusão social, né? A gente consegue levar para os alunos da Universidade de Estácio de Sá a muito mais lugares, né? A gente não fica restrito ao espaço físico da nossa unidade. A gente pode levar o Estácio até a casa do nosso aluno, né? Então isso maximiza, né, o poder de abrangência, a atuação da Universidade de Estácio de Sá. E a gente tem isso como missão, transformar a vida do nosso aluno. Pessoas. Pessoal, entre lá no site da Estácio, se informe sobre os cursos oferecidos na modalidade à distância aqui da nossa unidade e venha conhecer, venha tirar suas dúvidas na sala de matrícula e também lá no Polo EAD. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Eu estou aqui no período de férias dos alunos aí na frente do programa e nos encontramos numa próxima oportunidade em mais um Estácio Entrevista. Até breve. O assunto é pós-graduação, qualidade e excelência são fundamentais na escolha de uma instituição de confiança. Por isso, a Estácio desenvolveu cursos de pós-graduação e MBA, com a tradição de quem tem mais de 45 anos de experiência em educação. Seus cursos são autorizados pelo MEC e possuem uma metodologia de ensino internacional conveniada com a Harvard Business Publishing. Além disso, a Estácio oferece orientação de carreira, com coaching e opção de cursos presenciais ou à distância, todos com a mesma certificação e a qualidade que você já conhece. E as mensalidades são acessíveis e cabem no seu bolso. Aproveite essa oportunidade de investir em você mesmo. Inscreva-se já na pós-graduação da Estácio. Bem preparado? Você supera qualquer desafio. A Estácio abre seus números. Desenterramos o latim 700 milhões de vezes ao ano. Explicamos. Advogados falam 8 milhões de palavras em audiências, 5% em latim. A Estácio forma mais de 60 mil, todos usando Data Vênia. Modus operandi. Multiplica aí. 700 milhões de citações, lutando por justiça. Ad eternum. Só quem tem 47 anos, mais de 500 mil alunos e milhares já formados pode ter números assim. Orgulho define. Tá lotado de diversão. Se aperta aí, meu amigão. Se a vida te joga pra baixo, se joga pra cima. A Estácio te ajuda com cursos presenciais e à distância, notas 4 e 5 do MEC. Seja o seu melhor. Ei, não deixa a vida te jogar pra baixo, não. Se joga pra cima. A Estácio tá aí pra te ajudar. Você já conhece o PAR? Com o PAR, você pode parcelar até 70% das suas mensalidades sem juros e ainda pode pagar no dobro do tempo. É direto com Estácio, sem fiador. Nem precisa ter conta em banco. Ouça a garota da propaganda, acredite, é pra frente que se anda. Conheça o PAR da Estácio e seja o seu melhor.